Nossa conversa hoje é sobre os números da economia. Nos acompanha o Rubens Savaia, que é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Economia Política da PUC São Paulo, e o Rodolfo Viana, que é técnico do DIEESE e da subseção dos metalúrgicos de Guarulhos. Falando um pouco sobre contexto, inclusive internacional, incertezas, então, sobre esse ambiente externo, essa guerra comercial China e Estados Unidos, a recessão na Argentina, por exemplo, tiveram impactos negativos na produção industrial e nos resultados da balança comercial. E daí um número que é bastante expressivo é que, pela primeira vez em 40 anos, o Brasil exportou mais produtos básicos do que industrializados. O que isso quer dizer para a gente? Isso é o resultado, né, de vários anos de mudança, né? A gente vem com esse padrão mudando para a exportação por conta da China, por conta do fenômeno China, mas também por conta de erros de política econômica que a gente fez, de manter a taxa de câmbio muito valorizada e deixar a desindustrialização correr, vamos dizer assim, né? Não conseguimos politicamente resolver esse problema. E agora é o marco, né? A gente, como a economia entrou em recessão, como a economia argentina, de uma certa forma, porque toda a nossa indústria, né, o Rodolfo tinha mencionado isso antes, né, como toda a nossa indústria vai para o mercado interno e para o mercado latino-americano. As grandes corporações transnacionais, a Volkswagen, Fiat, etc., que estão aqui, ou a linha amarela, etc., de tratores, máquinas rodoviárias, etc., que produzem no país, produzem para o Brasil e para a América Latina. Como a economia latino-americana entrou numa crise brutal, né, não é nem agora a Argentina está tentando ver como é que sai, né, o período Macri, né, que foi destrutivo, né? Foi mais radical, talvez, em termos de rapidez na destruição, talvez mais que o Bolsonaro, não dá para dizer, mas foi tão radical quanto, né? Então a Argentina está tentando se recuperar e a gente depende, as nossas exportações, principalmente de produtos industrializados, produtos da indústria da transformação e da indústria geral, dependem da economia argentina, dependem da economia chilena e etc. Então, nós estamos sofrendo por aí. No caso da balança da exportação de commodities, a gente continua tendo um crescimento na quantidade de exportação em toneladas de soja, milho e de minério de ferro, que é o que a gente exporta principalmente para a China. Para a China, principalmente soja e minério de ferro. A quantidade, o preço internacional é que vem caindo, que é o problema de um país voltar para a década de 50 e voltar a ser primário exportador e sofre com as consequências do que acontece na economia mundial. E na economia mundial o que está acontecendo é uma queda no preço das commodities. Agora ainda junta com a crise do coronavírus na China e com um embate entre Estados Unidos e China, sendo que a China está lutando para não brigar com os Estados Unidos e, portanto, beneficiar os Estados Unidos em detrimento do Brasil, a gente sai perdendo. Sim. Lembro que da última vez que você esteve conosco no Bom para Todos, a gente até falou sobre a política de Paulo Guedes, favorecer que o Brasil se transformar num celeiro, de fato. É isso que a gente está vendo e que a longo prazo as expectativas são as piores. Não, o que o professor Rubens colocou aqui é tão importante que você tem esse problema mais estrutural da indústria brasileira que vem perdendo participação no PIB, na geração de riqueza há alguns anos já. A gente não conseguiu reverter isso durante o governo mais progressista e agora você vê, na verdade, a situação da indústria teve uma crise grave, a indústria caiu bastante. Hoje, um setor importantíssimo, por exemplo, que é o setor de bens de capital, que faz máquinas, que vai fazer a economia crescer mais forte, de forma sustentada, ela está mais ou menos 25% abaixo do pico de 2013. Então, para você simplesmente voltar ao que era em 2013, que já não era nenhuma coisa fantástica, você vai ter que crescer aí 1/4 da economia desse setor, crescer para poder retomar. A gente vê no dado do PIB, quando a gente abre o setor, a gente percebe que o setor de metalurgia nacional foi muito ruim também. Então, o setor da indústria, a indústria de transformação, algo que leva um pouco mais de valor agregado, você percebe que a situação é periclitante, é muito, muito ruim. A gente terminou o bloco falando sobre ações do governo em relação à situação econômica. Teve um índice do desemprego que saiu recentemente, que caiu um pouco o desemprego, a gente vê a informalidade aumentando cada vez mais, e teve um número que assim, não foi geração de novos empregos, na verdade foi muita gente que deixou de procurar emprego nos meses de férias agora. Ou seja, esse número do desemprego tende a crescer agora no próximo mês, tendo em vista que as pessoas vão voltar a procurar emprego e voltam a
Então, Thalita, isso é um problemão para a gente, porque a taxa, se não me engano, foi de 11,2% no último trimestre que o IBGE divulgou. Quando você olha os dados, você percebe que o inativo, né, que é justamente aquela pessoa que está de férias, mulheres com crianças, algumas situações jovens que em períodos de férias escolares, eles não se dispõem a procurar emprego nesse período. E aí você não aparece estatisticamente como uma pessoa desempregada. Sim. A tendência é que, como a gente brinca aqui no Brasil, o ano começa depois do carnaval, a tendência é que agora essas pessoas voltem a procurar emprego, trabalho, e aí pressione a taxa de desemprego. Quando você olha o dado do mercado formal, a gente tem um probleminha aí que, talvez por uma mudança de sistemas do governo federal, mas a gente não tem ainda o dado de janeiro do mercado de trabalho formal, o CAGED. Mas quando você pega a geração de emprego formal no Brasil em 2019, é um dado muito ruim, porque a gente teve uma queda forte do emprego formal e ele não recuperou. Está muito longe ainda de recuperar o pico de 2014, 2015. Se não me engano, foram 650 mil empregos formais aproximadamente gerados em 2019. É um pouco menos da metade do que a gente gerou na média antes da crise. Puxa. Então, o que o mercado de trabalho precisa fazer? Você precisa enxugar esse mercado de trabalho. E para você enxugar, você vai ter que gerar mais emprego do que pessoas acessam o mercado de trabalho e saem do mercado de trabalho. Sim. E o que a gente vê na economia é que o mercado de trabalho está numa ação estagnada. Então, uma parte pequena de emprego formal é gerado e uma enorme parte de emprego é gerado, um emprego informal, como a gente diz, que é um emprego sem direitos, sem uma convenção coletiva de trabalho, sem a CLT protegendo. E aí você tem um problema social disso, que é óbvio, e o problema também das contas públicas, né? Porque a gente acabou de falar de uma reforma da Previdência. Sim. Mas o grande problema da reforma da Previdência é justamente você não ter um mercado de trabalho formalizado, que contribua. Porque o nosso sistema previdenciário, como boa parte do sistema previdenciário do mundo, ele é solidário. Então, quem está na ativa paga para quem é aposentado. Se esses trabalhadores que estão na ativa hoje não contribuem ou procuram ir para o MEI, fazer um subfinanciamento, que é o que a legislação permite, você tem um problema muito sério aí de contas públicas também, além da parte social do emprego, né? Sim. Essa questão que a gente tinha comentado daquela vez é que, com a mudança na legislação, o que a gente antigamente considerava informal passou a ser formal. Né? Foi essa a nossa conversa. Então, como você flexibilizou de tal maneira as leis trabalhistas, as pessoas estão sendo contratadas formalmente, mas sem direitos. Sim. Né? Então, teve essa mudança. Então, o que a gente hoje está considerando crescimento do emprego formal, antigamente, até antes da legislação, a gente considerava crescimento do emprego informal. Não é à toa que o crescimento do emprego está na faixa de renda muito baixa, acho que é R$ 1.200, não é? Um salário mínimo e meio. Um salário mínimo e meio. Então, é uma faixa muito baixa de remuneração. E é esse emprego que cresceu, ou seja, é gente que foi demitida antes e que agora foi contratada dentro de uma formalidade que é quase a informalidade que a gente tinha antes, com baixíssima remuneração. Então, não dá para a gente dizer que isso é uma recuperação. Sim. Isso não é uma recuperação, isso é uma mudança, a partir da legislação, é uma mudança da estrutura do emprego. Só para finalizar, Rubens e Rodolfo, diante de tudo isso que a gente conversa hoje aqui, fica muito claro que os rumos da economia não estão certos, não vai dar certo isso tudo. Mas a gente continua ouvindo analistas na grande mídia, na grande imprensa, apostando em reforma, essas consultorias dizendo, não, olha, se a reforma tributária passar, ano que vem a gente tem um aumento de 2% no PIB, de fato. Por quê? Por que a gente não para discutir de fato o que está sendo encaminhado na política econômica brasileira e que tipo de política é essa? Que é uma política que não é distributiva, que é uma política que vai concentrar cada vez mais. Por que a gente não está fazendo essa discussão de uma maneira mais pública e popular? A gente não está conseguindo fazer a discussão, essa aqui é a verdade, a gente não está conseguindo a entrada, a imprensa, a grande imprensa se fechou. Sim. Não está mais entrevistando a gente, de jeito nenhum, não está mais entrevistando, mesmo as pessoas mais moderadas, eu não sou dos mais moderados, mas mesmo os mais moderados, vamos dizer assim, não estão conseguindo espaço porque estão fazendo a crítica e dizendo, olha, não vai adiantar, essas reformas são recessivas, essas reformas não vão resultar em crescimento. Na minha opinião, os economistas de banco, não os meninos, os mais velhos, os mais sêniores, eles sabem disso, sim, mas eles estão preocupados com a geração de lucro e etc. Os empresários estão completamente perdidos, a agenda Fiesp, eles não sabem o que está acontecendo,
certo? O pessoal do IED, que é um pouco mais, mesmo assim, as pessoas que eu conheço dizem, não, mas os empresários não tem jeito. Ele só olha para o curto prazo, só olha para ele diz, eu estou apertado, eu preciso pagar menos direitos trabalhistas. E não visualiza o aspecto macro. Sim. E a grande imprensa não abre espaço. A grande imprensa, vamos dizer assim, está financiada por determinados interesses. A gente vê, eu não quero citar os concorrentes, mas a gente vê jornal, eu sou obrigado a ver os jornais da televisão, sim, porque os jornais da televisão são o que estão fazendo a cabeça das pessoas, sim, né? E daí você vê lá 4 jornalistas dando uma opinião, não é nenhuma, são analistas, o jornal inteiro. Passa 1 hora de jornal, são 4 ou 5 jornalistas conversando com a mesma opinião. Não trazem, e quando trazem alguém que tenha a mesma opinião. Sim. Então, não tem como, a gente não tem debate. Depois de 2016, depois de 2015, na verdade, 2015, 2016, nós não temos mais debate, não temos mais abertura para o debate. Nos meios de imprensa normais, nem nos jornais, nem na televisão. Os jornais têm um pouco mais porque tem um impacto menor. Mesmo assim, os jornais têm sido, às vezes, um pouco esquizofrênicos, né? Põe um cara que fala uma coisa, outro cara que fala outra coisa completamente diferente e não tem nenhuma mediação. E as notícias também não noticiam, as notícias têm feito propaganda. Então, está muito difícil. Sim. Agradeço demais a participação de vocês, agradeço muito que vocês tenham trazido essas informações aqui para a gente, para o nosso público, porque é muito importante para a gente. Obrigada demais, Rubens. Obrigada, Rodolfo. Obrigado, Thalita. Obrigado, Thalita. Obrigada. Prazer estar aqui. Prazer é sempre nosso. Obrigada, pessoal.